Hoje nós vamos estar falando sobre perdão, aprofundando a cura da alma. Para sermos realmente mulheres curadas, restauradas, restabelecidas, nós precisamos exercer esta atividade. Lucas 6,31 diz, o Senhor Jesus dizendo: como vocês querem que os outros lhes façam, faça também vocês a eles. Vamos repetir essas palavras de Jesus? 1, 2, 3. Como vocês querem que os outros lhes façam, faça também vocês a eles. Você quer ser muito amada? Quer? Então o segredinho é amar muito. Ame, ame. Perdoe, libere perdão. Eu estou lá correndo. Segunda-feira é uma bênção, né? Glória a Deus. É uma bênção. Levanta aquela coisa, tanto de negócio, tanta coisa para acudir, tanto pepino e chegando. Mas antes eu tive meu momentinho com Deus, meu momentinho de me alimentar, de fortalecer o meu espírito. E depois que eu vou saber dos problemas e dos pepinos. Acorde. Tá bom. Aí, e eu lá buscando e correndo, e os netos chegando, vovó. E já chega correndo lá para o meu quarto de guerra, vovó. E eu, pelo amor de Deus, esses meninos, leva os meninos, hoje não dá para ficar com o menino aqui, hoje não. E o Salmo Luiz, mas deu uma birra, foi embora. E eu falava, vai com a mamãe. E ele, mamãe não, vovó. E eu falava, não, hoje, dá um jeito lá, leva os meninos. E correndo para poder estar estudando a lição e compartilhando com vocês e essa maravilhosa lição. Então vamos lá, 8º passo. O que vocês devem fazer, se não fizeram, fazer uma lista de todas as pessoas que vocês já prejudicaram, de todas as pessoas que vocês já pecaram contra elas, de todas as pessoas que vocês ofenderam, machucaram, feriram. Vocês vão fazer uma lista, viu? E para você pedir perdão, para você perdoar, e também fazer uma lista das pessoas que te ofenderam, que te machucaram, te feriram, e para você perdoar. Então eu falei que eu estava correndo, e aí eu desci a escada, porque o elevador estava lá embaixo, e se eu chamasse o elevador ia demorar mais do que se eu descesse a escada, e eu aproveito também para descer as escadas, para mim poder fazer os exercícios, que eu faço academia, mas não estou indo para a academia, então eu desço e subo as escadas todos os dias, para mim poder pelo menos um exercíciozinho, estou fazendo. E eu estou lá, descendo as escadas, correndo com bolsa, com computador, com tudo na cabeça, com a sacolinha da maquiagem que eu faço dentro do carro quando eu estou vindo, e eu descendo, Senhor, eu quero liberar perdão sobre, já fiz isso, mas eu quero fazer novamente, se aquele indivíduo, aquela pessoa, e eu fui citando o nome dos que eu não lembro, e também se eu tiver alguma coisa, eu quero liberar perdão, porque eu vou ministrar, e eu não quero que realmente que tenha nada no meu coração contra alguém, né? Eu não quero aqui fingir uma coisa e fazer de conta que comigo não acontece. Não, irmãos, e eu não deixo para o sol se pôr, não. Eu não costumo deixar o sol se pôr quando eu estou na minha ira, quando eu estou com raiva de alguém, quando alguém me fere, eu não deixo para o outro dia, não. Eu sempre libero, eu zero, passo a régua no mesmo dia. Senhor, aquela pessoa me ofendeu, aquelas palavras feriram, aquela atitude, eu quero liberar perdão, ou então pedir perdão também. Então vamos para frente. Porque, arruma uma água para mim, gente, por favor. Gente, essa coisa de falta de perdão é algo muito sério mesmo. Por isso que o diabo fala para você, larga de ser boba, dá o troco. Se o seu marido te traiu, trai ele também.
sim, dá o troco. Se aquela pessoa falou alto com você, você grita com ela. Se a pessoa te ofendeu, você se ela veio com 2 pedras, você vai com 10. E não é assim? Ou é diferente? É só comigo que isso acontece? Só pisca os olhos. Então, gente, aqui é com todo mundo. E aí o diabo, sabe, fez isso com você. E aí, aonde você coloca seu orgulho? Você foi ferida, seu orgulho foi ferida. E aí, onde eu coloco meu orgulho, pastora? Eu tenho um segredo muito bom para você. Coloca aos pés da cruz de Cristo. Amém? Amém? Esse é o segredo, gente. Não guardar não ficar dormindo com o inimigo não. Sabe o que é dormir com o inimigo? É quando alguém te ofende e você levanta e dorme com ele. Você levanta pensando nele, o que eu vou fazer para ofender, o que eu vou fazer para ferir? Eu vou ligar para aquela sogra minha, mas eu quero destratar ela, eu quero falar tanta besteira para ela, para aquelas cunhadas minhas, aquela peste daquela família minha, e eu quero falar, e eu quero fazer, Eu e o Salmo, nós desde antes de casar, nós fizemos um trato. Ele não fala da minha família, não porque minha família não tem o que falar. Pelo contrário, né? Ele não falar da minha família e nem eu falar da família dele. E nem deixar a família dele interferir na nossa vida e nem a minha interferir na nossa vida. É tanto que eu nunca, na minha vida, eu fui levar problema para minha mãe. Nunca. Eu fui lá, mãe, o Salmo fez isso e isso comigo. O Salmo falou alto comigo, apesar de que é eu que te falei, né? Mãe, eu vim confessar os meus pecados. Mas também, eu nunca fui de reclamar. Aliás, eu nunca fui de ficar contando meus problemas para os outros. Nunca fui. Primeiro porque é claro que eu conto. Não que eu não... pastora, você nunca contou, nunca falou. Já sim, já falei no nosso grupo mesmo, eu conto. Nós temos o grupo das líderes. Lá eu conto os meus pecados, lá eu conto, eu falo. Mas eu nunca fui de ficar falando, ligando para os outros, para contar meus problemas e tal. Eu nunca fui disso. Primeiro, eu ajoelho, ou então nem ajoelho, porque às vezes a gente acha que orar é só ajoelhar. Não, é tomando banho mesmo, e ir lá falando com Deus, é fazendo comida, é lá no dia a dia, é falando com Deus. Então, agora eu falo com Ele, eu entrego para Ele todos os dias minhas dores, minhas feridas, minhas decepções, minhas frustrações, eu coloco tudo diante do Senhor. Tudo. Sabe, meus cansaços, meus enfados, eu coloco tudo diante do Senhor. Essa semana que passou, eu falei, Deus, estou tão cansada, e meu Jesus, tem que encarar uma marcha para Jesus. Falei com ele, encarar a marcha para Jesus, encarar vigília que eu tinha que pregar, encarar a reunião de obreiro que eu tinha que ministrar aqui para a liderança, encarar uma santa ceia que eu sabia que seria um dia especial, que seria um dia diferenciado, né? Levantar uma oferta para a construção, como nós levantamos. Então, tudo isso é um peso muito grande, uma responsabilidade, você fica apreensiva. Ai, meu Deus, meu Pai, e agora? E eu fui falando para o Senhor, Senhor, misericórdia, oh Deus, e aí ministrar hoje na segunda-feira e tal. Falei, Deus, não, Senhor, me ajuda, a vontade é não fazer nada, mas renova. Irmãos, mas eu estava num gás na semana passada, e eu continuo nesse gás, que eu sabia que vinha de Deus.
Ele falou para mim, um dia Bernadette ministrou na minha vida, força do quem? Selvagem, do boi selvagem, não foi? Jesus me falou isso no início da semana passada. Eu vou te dar uma força do boi selvagem e tal. E eu falei, e aí fui para a marcha, pulei, fiquei lá até de noite, lá assim, dançando com aquele povo, e pulando e tal, e glória a Deus, e alegre, feliz. Vim para a vigília, foi uma bênção, e glória a Deus. Vim para a reunião de liderança, e foi uma bênção. Ontem à noite foi uma bênção, glória a Deus, e hoje vai ser uma bênção, amém? Então, por isso que o diabo tenta impedir o nosso liberar de perdão, porque ele sabe se segurar você no rancor, na raiva, na ira, no ódio, no ressentimento. Ele te prende, querida, você está presa, e aí está aí, olha a seriedade. Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Põe assim, ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Tenha o cuidado, querida, tenha o cuidado, que nenhuma raiz de amargura, sabe o que é raiz? É algo que está fixado ali, está preso, sabe, que alojou no seu coração, e aquilo faz o quê? Impede você de receber a graça de Deus, porque a graça de Deus e as suas misericórdias se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Mas se você está com está com rancor, está com raiva, está com ódio, está com amargura, revolta, isso aí você está sendo assim, o impedimento, porque a graça de Deus se manifeste na sua vida. Por isso que é muito sério, e por isso que nós temos que perdoar. E outra coisa, quando essa raiz de amargura brota, ela não contamina só você não. Esse ácido, ele contamina você, contamina as pessoas que estão próximas de você, porque aí você começa a compartilhar. Sabia o que a fulana fez comigo? A fulana fez, aí você dá a sua versão. Aí a sua versão é sempre mais, assim, acentuada do que realmente é. Não estou falando que você está mentindo, não, você está só acrescentando. E aí a gente começa, olha, porque ele falou, aí aumenta o que ele falou. Sabe, acrescenta uma palavrinha, só uma palavrinha, tem, né? Uma palavrinha só. Olha, ele falou isso e isso. Ele fez assim. Aí o que eu estava contando para vocês, que eu não levava nada para minha mãe, porque eu não queria que a minha mãe ficasse com raiva do meu marido. Porque depois eu e ele fazia as pazes, ia namorar e tal, e de boa, né? Porque casamento aqui, quem é que é casado aqui, levanta a mão. É no casamento que a gente experimenta aquele negócio, 70 vezes 7. É nele, é no casamento mesmo que a gente experimenta, que a gente coloca em prática aquele negócio de 70 vezes 7, perdoar por dia. Então, eu não levava para minha mãe, porque eu não queria que minha mãe ficasse com raiva do meu marido, e depois eu fazia as pazes com ele, e ela ficava olhando torto para eles. Porque mãe, às vezes, tem esse perigo. E as minhas filhas também não é muito de ficar contando problema para mim, não. Acho que elas também não têm, não. Graças a Deus. E os problemas delas também é tão pequeno, né? Porque elas têm aprendido a resolver os problemas delas com Deus. É tão pequeno assim, né? Graças a Deus, que eu ensinei elas também a buscar no Senhor e a colocar no Senhor. E esse negócio de ficar falando do marido para mim também não tem esse negócio, não. Né? Então, gente, a falta de perdão nos prende a quem não perdoamos, nos mantendo refém, prisioneiras de sentimentos destrutivos, de ódio, rancor
indiferença. Isso é muito sério mesmo. E nós, lá no livro, na página 214, está lá no início, assim, ó, no primeiro parágrafo lá, né? Primeira linha. Criamos um ciclo vicioso de rancor e ódio. Então, nesta tarde, em nome de Jesus, todo esse ciclo vicioso de ódio, de rancor, de falta de perdão, de raiz de amargura, ele vai ser quebrado hoje, em nome de Jesus. Porque senão ele perpetua, é aquele ciclo vicioso que a mãe passa para a filha passa para os netos e vai passando esse ciclo. Já viu aquela família que tem morte, uns matando outros, um com raiva do outro, de mal uns do outro? Minha família tinha muito disso, minha família do meu pai principalmente. Muito disso, o pai fica de mal do filho, da filha. Teve um dia que eu e o Salmo, assim, eles têm um respeito muito grande pelo Salmo, uma admiração, uma coisa, tudo que eles precisavam, eles sempre buscavam orientação com o Salmo. E teve um dia que eu e ele, nós saímos daqui, fomos lá para o meu avô, do meu avô nós pegamos ele, meu avô não estava andando direito, falei, vô, mas nós vamos lá para o Araguaia, lá na casa do meu tio, e nós vamos fazer uns concertos, o senhor com o meu tio com a filha dele, com as irmãs, que estava todo mundo de mal, ninguém falando com ninguém. E aí pegamos meu avô, pegamos o meu tio, minha tia, e entramos numa caminhonete e vazamos lá para a beira do Araguaia, lá onde um tio meu tem em casa, fazenda. E aí esse tio meu não estava sabendo que a gente ia chegar com essa tropa lá não. E de repente vai descendo, gente. Irmãos, mas foi uma alegria tão grande. E um choro, e eles abraçavam. Eles é assim, a minha família é assim, amor e ódio. Ou eles amam demais, ou eles odeiam demais. Aí foi todo mundo pedindo perdão, e nós ali ajudando nesse processo de reconciliação, meu avô com os filhos, os irmãos uns com os outros, com as filhas, e foi um momento de reconciliação maravilhoso. Então, o Senhor Jesus nos deu esse ministério de reconciliação. E não de provocação. Alguém vem falar as coisas para você, você dá vazão. Não. Você pode ver que as pessoas vêm falar, as pessoas não falam dos outros para mim, né? Primeiro não falam. Mas você via reclamar, pastor, fulano fez assim, assim, assim. Espera aí, vamos ver a situação, vamos analisar. Ou então vamos chamar todo mundo junto, que aí a gente já faz um serviço só, que a gente fica ouvindo só um lado. Porque se a gente ouvir só um lado, a gente só pende para aquele lado. Aí então eu já chamo todo mundo, chamo as pessoas tudo envolvidas, vamos resolver esse negócio logo. Saber quem foi, como é que você viu, como que você sentiu, e coloca tudo e vamos tentar uma reconciliação. Eu sou uma pessoa que eu sempre procuro ver o lado bom das outras pessoas. Eu sempre procuro ressaltar o que vocês têm de bom. O de mal, eu vou tentar te ajudar a você melhorar. Mas eu sempre procuro ver em cada pessoa o que ela tem de bom. E eu ensino isso para as pessoas que estão perto de mim. Perdão não é sentimento, é mandamento. Vamos falar isso bem forte. Perdão não é sentimento, é mandamento. Vamos falar 3 vezes. Perdão não é sentimento, é mandamento. Perdão não é sentimento, é mandamento. Perdão não é sentimento, é mandamento. Conforme Mateus 6, 14 e 15, o próprio Jesus, nos instruindo, disse, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês.
Quem aqui nunca comete pecado? Levante a mão. Que às vezes tem anjo entre nós aqui assim. A gente quer identificar. Porque anjos invisíveis tem, viu, gente? Anjos invisíveis tem aqui, pelejando por nós. Agora, estou querendo ver um visível aqui, né? Eu não vi nenhuma mão levantada. Então, nós não vou falar, não. O anjo não, tá? Então, gente, nós pecamos. Mas nós precisamos do perdão de Deus. Agora tem uma condição para a gente ser perdoada. A condição é perdoar. Para nós recebermos o perdão de Deus, nós precisamos liberar perdão para as pessoas. Esse é o segredo. Essa é a condição. Para você ser perdoada, você tem que perdoar. Deposite na cruz de Cristo o rancor, o ódio, a raiva, a amargura. Filipenses 3:13 diz: irmãs, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que estão diante de mim. Vai assim com a mão, vai assim. Esquecendo, eu vou esquecer o que para trás fica, eu vou perdoar o que para trás ficou, e eu vou prosseguir para o alvo. E o meu alvo é Cristo, é caminhar com Cristo, é crescimento em Cristo. Então, esquecendo-me das coisas que lá em 1927 aconteceu. Esquecendo. A Bíblia só permite a gente lembrar de uma coisa: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O resto, eu não quero lembrar nem um pouquinho. Quando eu me pego, começando a pensar de alguma coisa que me machucou, que me feriu, eu falo, eu proíbo. Mente, pode parar agora. Não permito esses pensamentos. Eu não permito, eu te proíbo. Eu não dou vazão para pensamentos ruins. Não dou, não sou boba. Que os urubu ficam aí ainda querendo cagar na cabeça da gente. Né? Então eu vou permitir? Não, show mau agouro, show pensamentos ruins, show lembranças ruins, janelas killer. Desde que eu aprendi 12 semanas para mudar uma vida com Augusto Cury, que eu aprendi a determinar, comandar nosso pensamento. Ele não tem que abrir janelas killer, janelas doentias. Nós temos que curar esse passado, e para curar esse passado é fundamental, o processo do perdão ele é fundamental. Para sermos curadas em relação a Deus, para sermos curadas em relação ao próximo, e para nos perdoar, gente. Para nos perdoar. Porque às vezes Deus já nos perdoou, mas a gente mesmo não se perdoa. Mas para que eu vou fazer aquilo? Para que eu vou fazer aquilo? Tá bom, minha irmã? Tá entendendo? Se perdoa. Se perdoa. Porque quem quer te manter preso é o diabo. E ele não vai nos manter presos, não. Porque a nossa mente é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Quem recebeu Jesus, nova criatura é. E tem a mente de Cristo. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se faz novo. Amém? É o ano da mudança. As coisas velhas já passaram. É nova mulher, nova criatura, filha de Deus, filha amada de Deus, com uma nova identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Quando ferimos ou pecamos contra alguém,
precisamos arrependermos-nos, pedir perdão e fazer restituição. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando você fica triste, seu coração fica triste por algo que fez, mas continua fazendo, e nem pediu perdão, e nem mudou a situação. Agora, arrependimento é quando você reconhece os erros, o pecado, dói o coração, dói. Para que eu fui praticar isso? Por quê? Vem aquele peso, aquele quebrantamento, o coração fica dolorido, ofendi. Já viu? Por isso que eu falo para vocês. É um segredinho que eu uso na minha vida. E tem dado certo. Quando eu estou irada, você sabia que ultimamente nem irada eu ando ficando? Mas não ando. É o veredas, é tudo. É as lições que eu tenho colocado em prática na minha vida. É o manancial feminino. Glória a Deus. Então, não, quando eu me iro, ou então fico com raiva. Tem uns momentos de ficar com raiva mesmo. Tem momentos de ficar com raiva. Aí, eu não falo. Aprendi com Augusto Cury também. Que são nos 30 segundos de ira que nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Falamos o que não devia, praguejamos, amaldiçoamos, falamos o que a gente não é aquilo que a gente está sentindo, não, mas a gente para ofender, para machucar, para ferir, joga praga, amaldiçoa, fala o que não deve, e o diabo, meu filho, está só esperando um pouquinho, fala para você ver, deu legalidade para Satanás agir. Então, estou irada, eu sei que se eu abrir a boca vai sair uma privada, vai sair um monte de merda mesmo, então eu fico caladinha. A hora que eu estiver caladinha, irmãs, é porque eu estou que nem uma panela de pressão. Sai de perto, porque eu sei que nessa hora a gente não pensa. Quando a gente está nervosa, irada, não pensa, não vai oxigênio, assim, não, o nosso cérebro não é oxigenado direito, e a gente começa a falar um monte de besteira, e todo mundo falando besteira, e o marido fala besteira, a mulher fala besteira, os filhos falam besteira, e todo mundo falando besteira, ninguém está pensando, só querendo ofender, vamos ver quem ofende mais, quem machuca mais, vamos ver quem ganha. Sabe quem ganha? Satanás é que ganha a batalha. É ele que está falando. Vai, faz mesmo. Ofende mesmo, fala um monte de besteira. Você não presta. As mulheres falam mais, você não presta, nem funciona direito. Esse negócio aí nem levanta. Eu só não te traio porque eu sou crente. E aí, Satanás, aí joga setinha, aí joga mais setinha. Aí vem a raiva, vem a ira, vem a indiferença. Aí fica um para um lado, outro para o outro. Dorme de bunda de X, sim, um para um lado, o outro para o outro. Gente, mais no início do meu casamento, porque se tem uma coisa que a gente faz todos os dias, pelo menos beijar na hora de dormir, a gente beija. Aí, né? Os beijinhos de boa noite, porque os outros é mais acalorado, assim, né? A gente beija bastante, né? Mas, assim, os beijos do dia a dia, pelo menos isso a gente faz. Na hora de dormir, todo dia, a gente dá um beijinho lá, de boa noite e tal. E eu lembro que mais no início do meu casamento, quando eu não tinha muita sabedoria, então eu ficava com raiva do salmo, alguma coisa que ele falou, e eu queria tanto que meu marido me desse atenção, eu queria que meu marido tivesse mais tempo para mim, porque
Queria que ele me entendesse os meus sentimentos. Eu queria que ele tivesse uma bola de cristal para saber que aquele dia eu estava chateada, que eu estava magoadinha. Não falava, não. Perguntava, o que você tem? Nada. Alguém se identifica? Eu queria tanto que ele soubesse, eu queria tanto que ele tivesse um tempo para mim, eu queria que ele largasse aquele escritório para ficar assim comigo, namorando e com tempo assim, passeando, viajando, e só com um tempinho para mim. Sabe que dia que vai acontecer? Nunca. Ele é daquele jeito, vai ser daquele jeito, e eu aceitei. O dia que eu olhei para ele, falei, esse é meu marido, ele é um marido bom, ele é legal, eu não preciso ficar dependendo dele, de tempinho para mim, não, eu vou fazer o meu tempo, eu vou fazer, e o dia que tiver, tá legal, ganhei, saí ganhando, mas não vou ficar cobrando, não. E aí eu ficava chateada com ele, moada, né? E eu lembro que às vezes dormia assim, meio chateadinha. Aí eu lembro que a gente nem se beijava. Também um dormia para um lado, outro dormia para o outro. E de repente, de madrugada, nossas pernas cruzadas. Falava, o que você está fazendo aí, perna? Larga você sem vergonha. Você não tem vergonha dessa cara, não, perna? Ai, gente. A gente precisa ser mais flexível. Às vezes nós estamos levando, principalmente com o marido, com o filho. Às vezes está levando a vida tão enrijecida, engessada. Sabe? Vamos relaxar e gozar, gente. Né? Falar em gozar, as mulheres precisam mais, dar mais para os maridos. Que é isso? É um negócio de ficou com chateada, fecha as pernas? Que é isso? O apóstolo Paulo falou, nada disso, isso aí não é seu não. Isso aí é do seu marido, dá para ele. E não fica muito tempo sem dar um para o outro, não, porque o diabo atenta nesse negócio de ficar muito tempo sem dar um para o outro. Aí vem a indiferença, a raiva, a distância, fica calado, moado, cada um no seu canto. A gente tem que brincar mais, gente. Sermos como criança. Crianças brigam, aí logo eles fazem as pazes. Mãe, um segredo para vocês. Por favor, vocês não vão entrar em briga dos filhos, não. Tem mãe que vai na escola, quebra a cara da professora, vai lá os... Quem foi a criança que bateu no meu filho, que mordeu no meu filho aí? Irmãs, mulheres, mães, não entra em briga de filho, não. Deixa eles resolver lá e ensina a perdoar também. Ensina a quebrar a cara do outro, nem se mexer com você, meu filho, pode meter a cara, meteu tapa também. Você acha que eu também sou boba também? Mexeu, bateu, levou também. A Amanda, a Jordana já era mais pacífica. A Amanda eu pegava direto, ela batendo nos meninos na escola, protegendo a Jordana. Que ela é bem grandona, forte, mas ela mexe comigo. E que a minha irmã também. Entendeu, mães? Entendeu? É para nós sermos como criança. Briga, logo eles estão de abraçando, beijando, logo eles estão fazendo as pazes. Erros a serem evitados ao pedir perdão. Nosso propósito desse curso é olharmos para dentro de nós, reconhecermos nossos erros, saber que sem Jesus a gente não consegue, sabermos a nossa dependência dele e começarmos a agir. Não está aqui só falando, ministrando mais uma aula. Nós vamos colocar em prática aquilo que está sendo ministrado aqui, nessa aula hoje. Hoje, você vai aí ligar, você vai mandar carta, e-mail, manda, faz alguma coisa. Peça perdão, libera perdão. Então, quando você for perdoar e liberar perdão, não utilize essas táticas. Eu te perdoo, mas... Aí põe as condições para perdoar. Se você for assim, mudar assim, não, isso não é perdão, não. Desculpa
Desculpe. Se eu machuquei você, sabe o que você está fazendo? Você está transferindo para o outro a culpa. Tipo assim, você é tão fraquinho, qualquer coisa te ofende, uma palavrinha dessa você foi se ofender? Que é isso, gente? Falei nada, não fiz nada, você se ofendeu? Você está muito mole, você está muito fraco. E não é desculpa não, me perdoa, porque perdão significa, eu pequei, eu errei, eu falhei, estou pedindo perdão, estou liberando perdão, e não precisa pôr condição não, me perdoe se ofendi você, ou então, desculpe por qualquer coisa, me perdoe por qualquer coisa. E até para Deus também. Tem esse negócio, a gente peca consciente e na hora de pedir perdão, a gente pede perdão assim, Senhor, me perdoa de todos os meus erros. Dá nome, lascívia, gula, falta de perdão, rancor. Senhor, dá nome. Não passa rodo não, dá nome, especifica o pecado para o Senhor. Não é desculpa não, é perdão. E não é especifique, seja claro. Fale o que é que você está pedindo perdão e o que é que você está liberando perdão. Peça perdão de forma limpa e saudável. Primeiro, assumir a responsabilidade pelo que fizemos. Segundo, não justificar e nem ficar acusando. Eu fiz isso porque você fez aquilo. Não, para perdoar e para liberar perdão, não fica justificando e nem acusando, não é hora de acusação, não. Ser específico naquilo que você está pedindo perdão ou liberando perdão. Demonstrar um coração contrito e dolorido. Não pedir desculpa, pedir perdão. Meu avô morreu com 99 anos, o pai do meu pai. E descendente de índio, por isso que eu tenho essa pele, tá, gente? E também porque eu sou uma mulher feliz e realizada. E eu faço amor com meu marido, aí isso melhora a pele. Também melhora a pele também, tá? Ajuda muito. E um dia alguém falou assim, mas você para de fazer propaganda do seu marido em cima do púlpito. Eu falei, querida, ele é meu, foi Deus que me deu. Eu vou fazer propaganda do presente que Deus me deu mesmo. Aí ele falou assim um dia, gente, eu gosto da Cássia, que ela é assim, ela me põe lá em cima. Às vezes não tem com essa moral toda não, mas eu ponho. Ela me põe lá em cima, mas aí eu tenho que fazer por onde para corresponder o lugar que ela me colocou. Eu não sou boba, né, gente? Quem sai recompensada sou eu mesmo. Aplauda. Outra coisa também que eu falo para ele. Às vezes alguma palavra assim, não que ele para me ferir, não, alguma palavra assim que eu não gostei. Aí eu falo para ele assim, meu bem, a minha autoestima é tão alta que essas palavras aí não conseguem chegar lá. Sou desse modelo, não consegue. Então, a minha avó morreu primeiro. Minha avó já era uma italiana, misturada com espanhola e com cigano. Então, vocês têm noção do que veio também, um pouquinho da onde veio também a pessoa, né? O estilo da pessoa, né? Desse sanguinho quente, vocês sabem de onde que veio, né? E quando a minha avó morreu, a minha avó, ela não dormia no mesmo quarto que o meu avô. Eles brigavam muito, meu avô traía ela muito. E ela separou cama com ele, dormia um no quarto, outro no outro e tal. E se ele tentasse avançar algum sinal, ela pegava um tição a lenha e metia na cabeça dele. Era bem meiga, assim, sabe? Né? E aí
Mas assim, no dia a dia, no normal, eles cuidavam um do outro, no maior carinho, no maior amor. E aí, quando a minha avó morreu, na hora que foi enterrar ela, aí ele disse assim: Aparecida, na hora que foi enterrar ela, me perdoa pelos erros da mocidade. Aí eu pensei: vô, foi mal, porque já foi, e ela não está ouvindo isso aí mais. Então, gente, vamos esperar lá na hora de descer o caixão para a gente pedir perdão para a mãe, para o pai, para liberar perdão para alguém. Não. E nem ficar mandando muita flor, não. Manda flor enquanto está vivo, depois também para mandar, né? Mas manda mais quando estiver vivo. Uma flor pedindo perdão, manda umas flores assim, acompanhado com um presente, melhor ainda. Sabe? Na hora que morreu, está enterrando. Aqui está nosso exemplo. Todas as vezes que eu sinto dificuldade, que eu estou com dificuldade para liberar a vida de alguém, eu volto para Ele. Eu olho para Ele. Porque todos os nossos pecados, todos os nossos erros, foram colocados sobre Ele. Para que a justiça, Ele nos declarou justas. Nos declarou justas. Para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Não podemos esquecer. Por isso que ao participarmos da ceia, nós temos que trazer a memória. Ao participarmos da ceia, é um ato de lembrarmos do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará. Lembrarmos do que Ele já fez naquela cruz do Calvário, para salvar, para perdoar, para redimir, para libertar, para curar, para restaurar, para renovar. E para que hoje, nós possamos perdoar uns aos outros, para que no futuro nós possamos viver a vida eterna com Ele. Amém? Então, Ele foi por mim e foi por você. Quando você não perdoa, você está dizendo que você é melhor do que Deus, que Jesus. Porque Ele se esvaziou lá do trono, do lugar de glória, se fez homem, Emanuel, Deus conosco. Passou por tantas dores, por tantos sofrimentos, ser abandonado pelos amigos. Sabe aquele que está todo dia, por 3 anos, todos os dias junto? Comendo junto, dormindo juntos, vendo os milagres de Jesus, e na hora que ele mais precisava, um o traiu por 30 moedas de prata, o que era melhorzinho deles, tá, gente? Se você for analisar assim a vida, a personalidade, o caráter, o melhorzinho deles era Judas, que traiu. Pedro negou, o amigão, aquele que é nós. Jesus, precisar ir para a cruz com o Senhor, comigo. Na hora do vamos ver lá, ó. Você conhece? Nunca vi. Não sei. Esse é o amigão do peito. Ele perdoou a todos. Judas não quis o perdão de Cristo. Porque o mesmo perdão que foi liberado para Pedro, podia ser liberado para Judas, só que Judas não quis. Ele foi e suicidou. Gente,
uma onda de crente suicidando, muito sério. Uns líderes falando asneira a respeito de quem suicida, que vai para o céu. Não sei não. Não sei não. Claro que o último momento lá é a pessoa e Deus. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Porque Judas não foi salvo. Não foi. Mas o perdão estava disponível para ele também. Só que ele não quis. E encerrando, a nossa identidade real é a de Jesus Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. E aí ele manda que vocês, lá no apêndice 5, vê aí a página para mim, gente. 337, 338, 339, 340. Para que você realmente possa entender, delícia, quem você é em Cristo Jesus, para você ler esta página, falou durante um mês. Todos os dias você vai lá e leia essa página para você. Para que você possa identificar a sua identidade com Cristo Jesus. Porque aqueles que sabem e reconhecem a sua filiação divina, quem você é em Cristo Jesus, é diferente. Você não é movido pela raiva, você não é movida pelo orgulho, você não é movida pelo rancor, você não é movida pela falta de perdão, não. Você é movida pelo amor de Cristo Jesus, o amor que foi derramado por você naquela cruz do Calvário. E através desse amor, através dessa força e dessa inspiração que vem do Espírito Santo de Deus, que dá força para você obedecer a Deus. Vamos ficar de pé? A maioria de vocês aqui sabem muito bem da minha história, assim, eu acho que sabe. Quem não sabe, vai lá no YouTube e procura lá, Testemunho da Pastora Cássia. A questão de relação a meu pai. Eu vim de um lar onde o meu pai era um homem alcoólatra, um homem promíscuo, um homem imoral, um homem adúltero, que traía minha mãe, um homem que teve filhos com a empregada da fazenda, um filho. E que me deixou marcas profundas na minha alma. E entre elas, um dia, quando eu acordei, meu pai tinha chegado bêbado, endemoniado, e ele estava batendo na minha mãe. E esse dia ficou muito marcado na minha mente. Eu era uma criança, devia ter uns 8, 9 anos, e aquilo ficou muito marcado na minha mente. E eu cresci com ódio do meu pai, um ódio disfarçado, indiferença. Deixei ele lá no lugarzinho dele, e eu ficava no meu. Não mexe na minha vida. Eu era uma pessoa obediente, uma filha obediente, mas ele não podia me mandar. Ele não podia. Então eu obedecia para não ser mandada. Não dê nada para ele dirigir a palavra a mim, para ele não ter nada para dirigir, para me acusar.
tinha um relacionamento frio com ele, distante. Eu não conseguia abraçar meu pai. Não conseguia olhar nos olhos do meu pai. A gente nunca tinha uma conversa assim, batia papo. Era só, bença, pai, bença. Mas um dia o Senhor me falou, num congresso de mulheres. Por isso que esse negócio de conferência, esse negócio assim é bom. É bom. Vale muito a pena. Num congresso de mulheres, que eu paguei caro, lá no Rio de Janeiro. O Senhor Jesus me falou, você precisa liberar perdão para o seu pai. E eu fui uma das primeiras a vir à frente, e perdoei, liberei perdão para a vida do meu pai. E aquele dia tinha ficado marcado na minha memória. Era uma janela killer, uma janela doente que eu tinha. Quando eu ficava triste, eu entrava para aquele quartinho. Eu tinha os mesmos sentimentos, as mesmas dores, o mesmo medo que vinha e apavorava a minha vida. O diabo me mantinha presa naquele passado. Eu tinha uma dor dentro do meu coração que eu não sabia o que era. Eu estava feliz, eu era bem casada, eu tinha uma família feliz, mas eu tinha uma tristeza que eu não sabia o que era. Eu me pegava chorando sem saber o que era. O salmo entrava, meu Deus, que desespero, o que você tem? Não sei, não sei. Eu tinha uma dor na alma que eu não sabia o que era. E aí, através desse perdão, eu fui curada. Deus limpou, Deus lavou, Deus tratou. Eu nunca mais entrei nesse quarto, nunca mais eu entrei nesse quartinho escuro. E se eu entro lá é para contar para vocês que ele está limpo, que Jesus limpou, que ele curou, que o óleo tem óleo lá, tem um óleo que me ungiu, que ungiu os meus sentimentos. Aí Deus falou, não, tá bom não, tá legal, você foi curada, tal. Agora você vai pedir perdão para o seu pai, porque você não o honrou como pai, como ele deveria. Independente do que ele fez ou deixou de fazer, ele era seu pai, você tinha que honrar. Você não o honrou e nem o amou como deveria. Você vai pedir perdão e vai liberar perdão para a vida dele. Você vai falar isso para a vida dele. E eu peguei, fiz, obedeci, fiz. Ali nós nos abraçamos, choramos, perdoamos. Nosso relacionamento mudou completamente. Um amor muito grande brotou no nosso coração de um para com o outro. E depois, logo depois disso, eu convidei meu pai para ir na igreja e ele aceitou Jesus. Vocês viram que eu liberei perdão, liberei meu pai das prisões que aprisionavam a minha alma, mas prisões que aprisionavam o meu pai. Quando eu liberei perdão, Deus agiu me curando e agiu salvando ele. E no início da nossa igreja, estava aqui conosco, 2 anos. Em 2002 ele faleceu. Mas foram momentos especiais que eu tive com ele depois. Especiais.